da tarde, o dia que o Senhor separou para a gente falar do seu amor. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, falando do seu amor, no nome santo de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema abençoado. Já estou falando o tema para você. Antes da gente ver o tema aqui, eu vou cumprimentar os meus irmãos que estão aqui para a gente falar do amor de Deus. Meu querido Carlos Henrique, ali da IAP Aldeia Parque, essa tarde está aqui para falar do amor de Deus juntamente conosco. A paz do Senhor, meu irmão. Mas o Diácono Gildo, Pai do seu Pastor Messias, para mim é um privilégio estar aqui, né, pela primeira vez, mas assim, a gente sempre está conectado no dia de programação, né, nós como igreja, a gente acompanha, né, e aqui tem sido uma porta abençoada, né, para que falar, né, das coisas de Deus e tudo. Aqui já sabemos que já passou aqui várias pessoas, homem de Deus, né, nosso pastor Felipe, pastor TV, pastor Washington, pastor Messias, que é o que está aqui, né. Então assim, eu estou aqui, é um privilégio, é uma honra, diácono, estar aqui nessa tarde aqui para falar um pouco, né, daquilo que nós aprendemos da palavra, né, e também falar, né, aquilo que nós conhecemos para aqueles que não conhecem, mas sabemos que a maioria dos ouvintes hoje realmente é a igreja, o povo de Deus. Então aqui realmente é só uma experiência, né, a gente está tendo aqui, né, porque todos já conhecem o assunto, né, como igreja que a gente faz parte. Então assim, para mim é um privilégio, estou muito honrado de estar aqui, diácono. Glória a Deus. Vamos falar também com o pastor Messias. Pastor Messias já algumas vezes vem por aqui, viu? Pai do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo. Senhor Diácono, Senhor Carlos Henrique, quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos, né, que estão na escuta dessa live e dizer que, mais uma vez, é um prazer, né, estarmos aqui para falarmos da Bíblia de acordo com o que Deus tem nos revelado, né? Não sabemos tudo, mas sabemos alguma coisa. Como diz um ditado, precisamos estudar muito para saber um pouco, né? É verdade, então, viu? Estamos aqui para contribuirmos com os nossos irmãos que podem nos ajudar, né, Diácono Gildo, que estão, né, escutando essa live. Os irmãos podem nos ajudar, nos trazendo os seus comentários, dando as suas opiniões e contribuir para que esse assunto que a gente vai falar hoje seja um assunto útil para todas as pessoas que escutam e para nós também, né? Então esse é o nosso objetivo. Amém. Quem já está conectado aqui conosco é o nosso querido irmão Antônio Guilherme, ali da IAP Horizonte. Um abraço, meu irmão. Convida mais um aí para o nosso podcast, convida mais um aí para essa live. E vem com a gente, vem aprender um pouco mais de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o Natal, né? Vamos falar sobre o Natal. E quando a gente fala sobre o Natal, a gente fala sobre o nascimento de Jesus para a maioria dos evangélicos, né? Para o catolicismo em si. O 25 de dezembro é considerado a data de nascimento do Senhor Jesus, né? Para a maioria crê assim, né, que 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus, é o dia que se comemora o aniversário de Jesus, né? Mas é como eu falei, para a maioria, não é para a unanimidade. Tem alguma parte que não crê nessa data, e no meio dessa parte está aqui pastor Messias e nosso querido Carlos Henrique, e eles vão falar biblicamente o porquê não concorda com essa data, né? Isso, meu irmão Carlos Henrique, vamos lá. No meio de tantas defesa do dia do 25, como vocês explicar que não é essa data em que Jesus nasceu? Vamos lá. Irmãos, na maneira que nós estamos aqui, nós não estamos aqui para dizer que somos mais sábios do que ninguém e somos realmente o dono da verdade, né? Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, através do seu Espírito Santo, que diz que Ele é quem guia toda a verdade, tá certo? De acordo com João 17 lá, 17. Então assim, nós estamos aqui não para falar de nós mesmos, mas para falar daquilo que, na realidade, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos mostra, né, com realeza, né? Então assim, 25 de dezembro
realmente, de acordo com a palavra de Deus, realmente não é uma data que a Bíblia fala sobre a questão do nascimento de Jesus. E como o nosso irmão diácono, né, comentou, né, a maioria realmente hoje crê, nós respeitamos a igreja, né, da promessa, né, que nós fazemos parte desse ministério, ela não critica ninguém, até respeita, né, realmente é uma data festiva, né, mas assim, o que nós não cremos, irmãos, é que Cristo ter nascido em 25 de dezembro, né? Primeira razão, né? E depois nós vamos pegar os textos bíblicos, mas assim, a primeira razão é que o que nós estávamos aqui comentando é que sim, em dezembro, naquele período, meus amados, era um período chuvoso, né? Frio, e não tinha como, a Bíblia diz que nesse período do nascimento de Jesus lá, os pastores estavam no campo lá, né? Então assim, não poderia ser em dezembro, porque os pastores não iam estar ao relento no momento frio, realmente invernoso. Então assim, uma das razões, mas o que nós queremos mostrar aqui é o seguinte, diz assim, irmão, o Natal de Jesus, né, diz assim, porquanto, né, Santo Zacarias cumpriu seu ministério na ordem da 8ª turma, mudo, volta para casa, né, enquanto sua esposa Isabel, já gestante, a mesma se oculta por 5 meses, de acordo com Lucas 1, versículo 24, né, irmãos? Certo? Então, isso porque o mesmo anjo que visitou o sacerdote Zacarias visitou também a Virgem Maria no 6º mês, de acordo com Lucas 1, versículo 36. Pois bem, Isabel ficou grávida na primeira quinzena do mês de julho, porquanto julho é o primeiro mês da gravidez de Isabel. Agora procure encontrar-se o 6º mês. Muito bem, chegamos no mês de dezembro, pois foi essa data que o anjo visitou Maria e o Espírito Santo cobriu com o poder de Deus, e o milagre aconteceu, fazendo o verbo se fazer carne, e a Maria apreciava com a mensagem do anjo, e vai ter com Isabel, e foi, é verdade que Maria já estava grávida, de acordo com Lucas 1, 26 a 44, né? E agora, né? Pode me perguntar, por que ensinaram que Jesus nasceu em 25 de dezembro, né? Então, assim, 25 de dezembro, 25 de dezembro deixa eu ver aqui, irmãos, 25 de dezembro, ensinaram que nasceu em 25 de dezembro. Muito bem, posso dizer, 25 de dezembro é uma data festiva pagã desde pé da Babilônia, dos caldeus, e tinha essa data como sendo o aniversário do rei Herodes, que o mesmo foi respeitado e adorado como Deus, né? Então assim, irmão, né? Então o que nós vemos aqui agora, nesse momento aqui, né? É que assim, não poderia ser o nascimento dele em dezembro, por quê? Né? Uma razão, a Bíblia fala que Isabel, ela... segundo a Bíblia, ela engravidou no mês de julho, né? Então, nós temos um decorrer nesse momento de julho, Isabel engravida, né? E ali o anjo vai ter com Maria, né? Lá, nesse período. E o anjo leva a mensagem que Isabel, a sua prima, já está realmente gestante, né? E que tinha se ocultado por 5 meses, que já era o 6º mês da sua gestação. Então é o seguinte, segundo a Bíblia, o 6º mês de Isabel coincidiu com o 1º mês de Maria, que isso aconteceu de fato, irmãos, no mês de dezembro. Então, assim, segundo a Bíblia Sagrada, né, de acordo com o texto, nós pegamos aqui Lucas 1:5, Lucas 26, Lucas 16, 39, esse texto vai nos falar, irmãos, que nesse período, o 6º mês, né, deu-se no mês de dezembro, que o 6º mês que foi o 1º mês que Maria ficou grávida, né? Então não tinha como ela ter em dezembro, se ela engravidou em dezembro. Meu amado, assim, por isso nós lutamos, né, e defendemos nossa fé, assim, não é a nossa fé, mas a fé, por quê? Porque cremos na Bíblia, né? Então, assim, Maria, ela engravidou em dezembro, então não tinha como ela engravidar em dezembro e ter em dezembro, porque teria que 9 meses após, né? Então, assim, segundo a Bíblia Sagrada, Maria, ela engravidou no mês de dezembro, tá certo? Então, aí não poderia ser o nascimento em dezembro, né? Então, mas é que nem eu falei aqui, nós respeitamos, né, essa data que comemora. Agora, a Igreja da Promessa não crê no nascimento de Jesus no mês de dezembro. E até porque a Bíblia realmente está mostrando aqui que se Maria engravidou em dezembro, não tinha como ter em dezembro. Quer dizer, ela 9 meses para uma mãe ter um filho, né? Ela engravida, são 9 meses. Então, assim, se ela engravidou em dezembro, não tinha como ter em dezembro. Então, assim, segundo a Bíblia, o 1º mês da gravidez de Maria foi no mês de dezembro, né?
Glória a Deus. Pastor Messias, falando aí um pouco sobre o Natal. Podemos comemorar no dia 25? Tem base bíblica ou... Base bíblica não se tem, né, Diácono? Todo mundo sabe que o dia 25 de dezembro foi implantado, né, mas, né, como o nascimento de Cristo, de Jesus, mas essa data era uma data já comemorativa, né? Era o Deus, né, o Deus Saturno, né, a Saturnalia, né, que era venerada nesse dia. Então, vários fatores contribuiu para que o dia 25 de dezembro fosse determinado como o dia do nascimento de Cristo, né? Mas todo mundo sabe que o dia 25 de dezembro é uma data pagã, né? É uma data que era comemorado, que era reverenciado o Deus Sol, né? O Deus Saturno, aquelas ideias lá, né, romanas, e incluir o dia do nascimento de Cristo, pegando já um gancho, né, nessas datas comemorativas, incluir o dia, né, do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Mas, de acordo com a Bíblia e de acordo com, né, com vários outros fatores, Jesus não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. Primeiro, é que o dezembro no hemisfério norte tá no frio, né? Uma data de frio, muito frio. E a gente sabe que o frio de lá não é o frio daqui não, né? Lá quando se fala de frio, é frio que não se pode estar no campo, não se pode estar em lugar aberto. Então era impossível que estivesse pastores no campo apacentando ovelhas. Por quê? Porque nem os pastores e nem as ovelhas iam suportar o frio, né, da época. Então era impossível, né? Culturalmente, se você pegar a história, não existe, não tinha como, nenhuma possibilidade de ter pastores no campo, né? E a Bíblia diz que no nascimento de Jesus tinha pastores, né? Segundo, era que José não poderia ter viajado com Maria uma viagem razoavelmente longa no tempo de frio, né? Principalmente grávida como ela estava. Então não tinha como ele fazer aquela trajetória, viajar tudo naquele, né, no frio daquele. Então a gente já sabe que até por uma questão climática da época e do lugar, da região, era impossível que, né, que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Então a gente sabe que o dia 25 de dezembro não é a data exata do nascimento de Jesus. Dia 25 de dezembro é uma data pagã, né? Se nós comemorarmos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, nós estamos prestando uma honra muito mais a Roma do que praticamente ao próprio Jesus Cristo, né? Imagina se alguém chegasse para você e dissesse assim, ó, você nasceu no dia tal do mês tal, mas eu vou comemorar o teu aniversário no dia tal do mês tal, totalmente adverso, porque esse mês e esse dia se comemora um Deus pagão, e você sendo um cristão, sendo um evangélico, como é que você vai se sentir, né? É verdade. Então outro dia alguém falou para mim assim, para mim não importa se Jesus nasceu em dezembro, se nasceu em janeiro, se nasceu em qualquer mês do ano, para mim o que importa é que ele nasceu. Tudo bem, levando em consideração o valor do nascimento dele, tudo bem, não tem como você discutir. O problema é que tudo que aconteceu com Jesus era determinante. Ou seja, se Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro, ele não cumpria com as profecias, né, profetizada lá no Antigo Testamento. Então, se a gente vê, por que que eu creio, por que que nós acreditamos que Jesus, né, Jesus é o Filho de Deus? Porque ele foi o único que cumpriu todas as profecias a respeito dele. É por isso que está até Lucas lá 16, capítulo 16, versículo 16, diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Né? A partir de então,
se anuncia o evangelho, né? Ou seja, vê Jesus. O que é que acontece? Tudo que os profetas falaram, tudo que foi profetizado a respeito de Jesus tinha que se cumprir. E o nascimento dele também foi profetizado. O Isaías profetizou, né? Falava da Virgem, falou. Então a gente vê Isaías profetizando, Miqueias, muitos dos profetas profetizaram. Então o nascimento de Jesus determinava se ele era o verdadeiro Messias ou se ele era um Messias falso, né? Uhum. Então, o nascimento dele determina sim. A outra coisa, Gildo, é que o que acontece? Existe um texto lá em Apocalipse, versículo lá em Apocalipse, acho que Apocalipse 17, que diz que a besta do Apocalipse, ela faria com que todas as pessoas, a mulher, né, a mulher prostituta lá do Apocalipse, dava do seu vinho, né, que vinho, acho que representa as suas doutrinas, os seus ensinos, todas as pessoas beberiam do vinho da ira da sua prostituição. Ou seja, e o que é isso? É exatamente as doutrinas falsas, os dogmas falsos vindo de Roma. E eu acho assim que a gente tem que ser muito sincero. A gente não pode aderir muito que vem de Roma, não, porque senão a gente está bebendo no mesmo cálice dela, né? Então, o nascimento de Jesus é muito importante para nós cristãos, por conta disso, que determina que ele é o verdadeiro Messias. E ele não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, porque dia 25 de dezembro é uma data pagã, instituída por Roma, pagã por Roma, né? E nós não temos nada a ver com Romas. Então, Jesus, né? Jesus não nasceu, né? No nosso ponto de vista, a gente não está só nessa história, né? Várias pessoas gente, né? no mundo inteiro, tem muito mais gente, e gente bem melhor, infinitamente melhor do que nós. Defendendo a mesma tese, né? Infinitamente em um nível de conhecimento bíblico, arqueológico, teológico, histórico, infinitamente mais do que nós, que defende esse mesmo ponto de vista que nós estamos defendendo aqui, e defendendo com uma habilidade e uma ênfase bem melhor do que nós, porque tá num patamar de conhecimento bem mais do que a gente. A gente tem que, né, sabermos, porque a Bíblia diz que aquele que julga ser alguma coisa não sendo, engana-se a si mesmo, né? E eu não quero estar aqui me enganando, achando que, né, que eu estou bem aqui, se eu estou bem aqui, né? Mas que o que me faz igual a ele é que eu tenho o mesmo pensamento de defender a mesma tese, né? Embora que eu não defenda com o mesmo nível de conhecimento, mas eu defendo com o mesmo nível de verdade, de credibilidade. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e se eu comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, eu estou comemorando uma data pagã. Pagã, né? Amém. Um abraço aqui para o nosso querido irmão Eudalves Oliveira, conectado conosco lá da IAP Horizonte. Nossa irmã Rosineide Bezerra, nossa querida irmã Rosa, também conectado com a gente. Maria Soares, nosso querido Wesley Nascimento, irmão Wesley, lá da IAP Aldeia Parque, né? Congrega juntamente com você. Ele diz: irmão Carlos Henriques e pastor Messias são duas enciclopédia bíblica. Eita Deus, um elogio aí para vocês, nosso querido irmão Wesley. Raimundo Nonato conectado também com a gente, nosso querido irmão Nonato ali da IAP Horizonte também conectado com a gente, a nossa irmã Maria Soares, Érica Pereira, sua digníssima esposa, né? Conectada aqui com a gente. E é assim, dezembro já vi da parte de vocês que não é a data oficial, não é o dia em que Jesus nasceu, mas então que data Jesus nasceu? Então, irmão, segundo a Bíblia, assim, a gente, assim, com detalhes, assim, a gente faz a contagem, né, como eu falei aqui, diácono, a contagem, quando a mulher é engravida, né, o tempo que ela realmente poderia ter, como todo mundo sabe que são 9 meses, né, de gestação, né, de qualquer mãe, né, e Maria não foi diferente. Então, assim, no que a gente entende, né, o que a Bíblia realmente deixa, assim, a gente falar, assim, até assim, com clareza, sem dúvida, né, se nós contarmos o tempo, né, no tempo e no espaço,
se ela ficou grávida em dezembro, e a Bíblia não é duro, ela ficou grávida em dezembro, tá certo? Mas assim, contamos a contagem lá e sempre, diácono Giro, nós temos um calendário que existe o calendário hebraico e o juliano. Então existe de cada dia foi formado o calendário e tem a diferença de mês para o outro. Então o que é que acontece? Segundo a que a gente entende, que a Bíblia fala, é que Maria, ela teve Jesus entre o dia 30 de setembro ao dia 15 de outubro, tá certo? De um meado do mês ao outro mês, né? Do dia 30 de outubro, que é o de setembro, e ao dia 15 de outubro. Então, esse foi o período do nascimento de Jesus Cristo, né? Que chama-se Natal de Jesus. Que o Natal de Jesus, irmão, sabemos que é o nascimento da igreja. E a igreja é você, meu irmão. Você é o nascimento da igreja, você é a igreja. Então, assim, Jesus nasceu por quê? Porque a Bíblia diz que Deus olhou dos céus e a terra, não viu nenhum justo. Então, ele teve que nascer da Virgem Maria, ali, né? De Maria, né? Virgem porque, assim, né? Antes dela ter Jesus, ela realmente, né? Ali ela era a Virgem Maria e tudo, mas sabemos que ela casou normalmente com José ali, né? Tinha uma vida realmente normal. Mas assim, ele veio, por quê? Então, foi o seu nascimento. Então, mas também nós temos que ver a questão, né? Pronto, Jesus nasceu entre esse período aí, do dia 30 de setembro ao dia 15 de outubro. E João Batista, no caso que a história vai falar de João Batista e de Jesus, porque existe os meses anteriores ao nascimento de João Batista e após os meses à frente, 6 meses depois, a gravidez de Maria, né? E o nascimento dele em outubro. Então, assim, de acordo com a Bíblia, João Batista também nasceu entre o período do mês de março, né? Março e abril. Então, assim, é isso que a Bíblia fala. Mas, irmãos, entendemos o seguinte, né? Pergunta: podemos comemorar o Natal, né? Será que o cristão deve celebrar o Natal, né? O nascimento de Cristo? Muitos dizem que o Natal é uma festa pagã e que o cristão não pode envolver. O Natal é uma festa cristã também pagã. Como assim? Porque existem 2 tipos de Natal, né? O cristão bíblico, aquele que exalta Jesus, o nascimento de Cristo, ou o outro que exalta o comércio, o vício, a luxaria, a avareza, o luxo. É correto o cristão comemorar o Natal bíblico? Celebrar o nascimento de Jesus, né? De Jesus foi comemorado, como diz Lucas 2. A celebração do Natal reflete o nascimento da igreja cristã, uma das mais antigas tradições. Diga-se de passagem, o Natal de Jesus foi celebrado com muito entusiasmo em Belém. O anjo de Deus apareceu aos pastores e disse: não tem mais que hoje trago-vos boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi, né, o Salvador, que é o Cristo Senhor, de acordo com Lucas 2:11. Né? Então, assim, o nosso Natal, irmão, né, aquele Natal, como assim, nós cremos, tudo bem, que nós estamos aqui, né, andamos na rua, vemos a rua enfeitada, agora, né, uma coisa, diácono Gildo, que a gente comenta, é a questão também sobre o símbolo do Natal hoje. A gente sabe que na realidade é conhecido como Papai Noel, né? Papai Noel hoje a gente sabe que está sendo assim, hoje depois de ser adorado, a gente, com todo respeito, a gente está aqui com todo respeito, diácono, mas assim, o que é que acontece? Aqui em Pacaju, na nossa cidade aqui, que nós residimos, houve agora um evento em que eu acho que, assim, sabe, assim, pra gente como cristão, que entendemos, uma ecolatria, tá certo? Que ecolatria é quando alguém realmente ecolatra alguém, né? A parte que cara é um ídolo. Então isso é chamado de, tem a idolatria, que é adorar a ídolos, e tem a ecolatria, que é adorar ao ser humano qualquer, né? E o Papai Noel, ele não passa de um ser humano qualquer, né? Diz que ele é um roubador de cena, é um mito, quer dizer, é um falso, né? Quer dizer, e aqui em Pacaju nós sabemos que o Papai Noel foi descido de helicóptero,
né, de helicóptero, quer dizer, que pura vaidade, né, eu acho assim, quer dizer, quem deveria, quer dizer, não deveria, porque nós sabemos que Jesus, ele não precisou de helicóptero, né, para que Maria realmente engravidasse ele, nascesse ali, né, nem em hotel de luxo, não, né, nasceu no canto mais humilde que possível que seja, tá certo? E ali houve festa e tudo, não com o que faz aí, mas irmão, Diácono Gildo, eu acho isso com tristeza, né, quer dizer, não estou aqui criticando ninguém não, estou dizendo que é uma ecolatria, é uma coisa assim que Deus repugna disso aí, Deus não aceita esse tipo de coisa aí, tá entendendo? Deus não aceita, né? Porque não é assim, né, que Deus quer que o homem faça. Mas infelizmente, e outra coisa, Diácono Mongildo e Pastor Messias, nós sabemos que lá no momento, hora nenhuma foi falado sobre Jesus. Hora nenhuma falaram do nascimento de Jesus no Natal. Não, é só o Papai Noel, tá certo? Papai Noel. Então, esse Papai Noel, irmão, ele é um roubador de cena, hoje ele é adorado, tá certo? Então, assim, sem Papai Noel não tem Natal. Tá certo? Outra coisa, o Natal, meus amados irmãos, né? E ouvintes que estão nesse programa, o Natal não se comemora o nascimento de um velho, não. Né? Papai Noel era velho, tá certo? A Bíblia fala que, as histórias, que ele era conhecido como São Nicolau, passou a ser Papai Noel. Mas Nicolau, né? o nascimento do Natal, não o nascimento de um velho, não, o nascimento de Jesus, que era uma criança, tá certo? Então, comemora o nascimento de um velho, tá certo? Um velho caduco. Então, assim, não tem base bíblica, né? Então, isso Deus não aceita, irmão. Nós estamos aqui repugnando, assim, porque nós, irmão, fazemos parte de um ministério, né? Não estamos aqui se gloriando por isso, mas felizes por isso, porque nós defendemos, irmãos, uma fé que não é nossa. A Igreja da Promessa, né? É conhecida como Igreja Adventista da Promessa. Né? Essa igreja tem nascido, irmão, com a única finalidade de levar uma mensagem totalmente pura e genuína e perfeita, correta, sem arrudeio, tá certo? Nós professamos, temos certeza, irmãos, que aquilo que nós falamos, né, é aquilo que realmente de fato está dentro da Bíblia, com base bíblica, tá certo? Então, assim, irmão, não falamos de si mesmo. Então, vamos a Deus por esse ministério, irmão, ter nascido. Que o único propósito desse ministério, irmão, não é hipocrisia, não, mas é unicamente levar a única verdade, a palavra santa, né? E hoje existe pronto, a verdade. Não, sim, a igreja ela tem como base defender a verdade, né? E nós somos hoje privilegiados, né? Que hoje nós somos o único ministério no mundo que pregamos, né, o batismo com o Espírito Santo e cremos também na lei dos 10 mandamentos. Então, essa igreja é a única igreja no mundo, né, que defende o batismo com o Espírito Santo e cremos nos 10 mandamentos. Mas o momento aqui hoje é falar sobre o Natal. Mas o que eu estou falando aqui é a respeito daquilo que nós defendemos, aquilo que nós cremos. Então, isso está se referindo ao Natal e qualquer outro ponto do cenário que nós defendemos, né? Mortalidade da alma, né? Quer dizer, nós não estou aqui fugindo do assunto. Estou falando aqui de que nós cremos que de fato está na Bíblia. Né, Diácono? Então, assim, nós não cremos na questão realmente do homem morrer direto para o céu, né? Que não vai para o céu, que nem Jesus foi naquele dia para o céu, direto para o céu, né? Teve que passar 3 dias lá na sepultura. Então, assim, hoje nós fazemos parte desse ministério muito felizes, porque é um ministério abençoado, né? Os homens de Deus abençoados, né? Nossos pastores, né? Que realmente nos pastoreiam. Então, assim, somos muito felizes por participar desse ministério, porque a única irmão, razão aqui é falar da palavra de Deus sem arrudeio, tá certo, Diácono? Amém, amém. Deixa eu mandar um abraço para nossa querida irmã Rosa Lima, conectada conosco. Julierme Nobre, um dos maiores baixistas no segmento gospel aqui no estado do Ceará, congrega aqui com a gente na IAP Crotá, nosso querido irmão Julierme Nobre, preparando também um momento aqui com ele. Vamos falar sobre a música lá para janeiro. Hoje ele está aqui com a gente, batendo um papo sobre a música na igreja. E já estou preparando esse momento aqui com o nosso querido irmão Julierme Nobre. Pastor Messias, falar sobre o nascimento, o que? Do meado de setembro para outubro. Isso. Dia 30 de setembro ao dia 15 de outubro. Certo. Tem base bíblica aí, Pastor Messias? Para nós assegurar essa data aí, pastor? Sim, existe um texto bíblico, né, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 24, né,
se a gente pegar, a gente vai ver que Davi, ele pega para o trabalho, para o serviço do tabernáculo, ele pega 24 turmas e ele divide para os meses do ano, né? Aí se você pegar 24 e dividir pelo total de mês, vai dar 2 turmas para cada mês, né? 24 por 12, você divide 24 por 12, vai dar o quê? 2 turmas por mês. Isso. 15, né? 15. Né? Então, era assim, né? Cada mês, 2 turmas. Ele ficava lá no santuário, lá no tabernáculo, lá fazendo o serviço lá do santuário. E no capítulo 24, o versículo 9 e o versículo 10 diz assim, ó: a quinta, eles lançaram sorte quem era que ia cair para o serviço do santuário. Então, a quinta, a Malquias, a sexta, a Miamim, a sétima, a Cós, a oitava, a Abias. Então, Abias, ele exercia o sacerdócio no templo, no santuário lá, e ele fazia parte da oitava turma. Que mês seria esse, a oitava turma? Qual seria? Qual seria o mês? Se era 2 turmas por mês, então a oitava turma, se nós contar, vai chegar no 4º mês, né? Se é 2 turmas por mês, então a primeira turma e segunda no primeiro mês, a terceira e a quarta turma no segundo mês, a quinta e a sexta turma no terceiro mês, a sétima e a oitava turma seria no 4º mês, né, do ano. Que mês seria esse, o 4º mês do ano? Abril. Então, se nós pegarmos qual era o 4º mês do ano, vamos transpor para o nosso calendário, para nós entender. Porque se falar muito de calendário hebraico, gira muito nó na cabeça da gente, né? Então, vamos transferir para o nosso calendário de hoje. Então, o mês do calendário hebraico, ele começa no março do nosso calendário, né? Por exemplo, se nós pegarmos os últimos 15 dias do mês de março e os primeiros 15 dias do mês de abril, nós vamos formar o primeiro mês do calendário judaico, mês de Abib. Então, se nós levar em consideração, então nós podemos contar assim, se Zacarias, ele exercia a sua turma, ele fazia parte de qual turma? O pai de João Batista? Oitava turma. Vamos lá para Lucas, né? Para Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. Então, Zacarias, pai de João Batista, ele fazia parte da turma de Abias. Se ele fazia parte da turma de Abias, ele exercia o seu sacerdócio no 4º mês do ano. Que esse mês seria... Que mês? Mês de abril. Né? Mês de abril. Então fazia parte no 4º mês do ano. Nesse 4º mês, o anjo aparece a Zacarias e anuncia a gravidez de Isabel. Só que o que acontece? Quando que Isabel engravida? É exatamente isso que nós estávamos falando antes de entrarmos no ar. A gente tem que ser muito sincero e muito fiel ao texto bíblico. Nós não podemos ter uma determinação exata. Por que nós não podemos ter uma determinação exata? Porque o texto não determina. O que acontece? O versículo 24 diz assim: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo, né? Então, o que acontece? O que a gente acredita é assim, que no 4º mês do ano, o anjo anuncia a gravidez de Isabel, só que no 4º mês, Isabel, ela não engravidou. Não engravidou. Por que ela não engravidou? Porque Zacarias permaneceu todo mês lá no santuário. Isabel não poderia engravidar sem a presença de Zacarias, né? A única que engravidou sem a presença de Maria foi Maria, né? Exatamente. Então, ela não pode. Se ela tiver engravidado no 4º mês,
o pai de João Batista não era Não é Zacarias. Zacarias. Né? Então, o que acontece? Então, supondo-se, de acordo com os textos bíblicos, né, e com o conhecimento de outros, né, de outras pessoas que defendem a mesma tese, ela engravidou só no 5º mês. Né? Só no 5º mês. Que mês seria esse? É exatamente isso que eu quero, Diácono, trazer para nós. Vamos transpor para o nosso calendário. Se o mês judaico iniciava no mês de março do nosso calendário, nós vamos pegar o primeiro mês do mês de março. Então, nós vamos pegar março, abril, maio, junho. Isso. Então, no mês de junho, né? Isso. O anjo aparece para Zacarias. Né? Mês de junho. Mas só no mês de julho, Isabel engravidou. Por quê? Porque no mês de junho foi porque Zacarias estava lá no santuário. Né? Então, Isabel engravida no mês de julho. De julho. E o que é que acontece? Se nós pegar o mês de julho e contar 6 meses para frente, que foi a data que o anjo anunciou a gravidez de Maria, nós vamos chegar em que mês? Se nós contar de julho para frente 6 meses, nós vamos chegar julho, agosto, setembro, outubro, novembro... Dezembro, janeiro. Isso. Nós vamos chegar no mês de janeiro. Né? Nós vamos chegar no mês de janeiro. Então, nesse mês, o anjo anuncia a gravidez de Maria. Aí, o que acontece? Aí, agora, nós vamos contar 9 meses para frente, que é a gestação... Contado de janeiro. De janeiro, se nós contar. Nós vamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro... E outubro. Setembro para outubro. Então, o que acontece? Isso dá... Essas coisas dão uma diferença de 15 dias para mais ou para menos. Por quê? Porque o primeiro mês judaico, ele foi feito... o primeiro mês do nosso calendário, ele foi feito dos últimos 15 dias de março e aos primeiros 15 dias de abril. Por isso que dá essa diferença. Então, a gente acredita que Jesus nasceu entre os... Dezembro e janeiro. Não. Nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus entre outubro e setembro. E novembro. Setembro e outubro. Né? Do dia 30 de setembro ao dia 15 de outubro. Tá certo? Não, do dia 15 de setembro ao dia 15 de outubro. É um mês, só que assim, era meado, né? Realmente ali o que aconteceu dela ter, pastor. É aquilo que eu digo, não tem como você determinar. Isso a gente supõe, mas isso não são determinações exatas. Né? Não são determinações exatas. Mas, de acordo, levando em consideração a contagem, não sei se deu para os irmãos entender. Se alguém não entendeu, manda uma mensagenzinha aí dizendo que não entendeu. Né? Mas vamos lá. Posso recapitular? Posso recapitular? Pode ficar à vontade. Por exemplo, se o calendário nosso começou, né, no mês de... O calendário judaico começa no mês de março, então nós podemos, para nós entender, vamos começar no mês de março, não no mês de janeiro, né? Então, março, abril, maio, junho... Março, abril, maio, junho e julho. Né? Julho. Né? Então, acontece o que acontece. Aí, nós vamos chegar no 4º mês, que o anjo anuncia março, abril, maio, junho. Março, abril, maio, junho. Então, no mês de junho, o que é que acontece? No mês de junho e julho, né? Junho e julho. Isso. Né? O anjo anuncia a gravidez de Isabel. Entre junho e julho, né? Nos últimos 15 dias, porque o calendário pega os 2 meses, o anjo anuncia a gravidez de Isabel. 6 meses depois, o anjo anuncia a gravidez de Maria. Então, nós vamos pegar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Entre dezembro e janeiro. Vamos botar janeiro, né? Entre dezembro e janeiro. Nesse período. Né? O anjo anuncia a gravidez de Maria. Né? Entre dezembro e janeiro do nosso calendário. Vamos contar 9 meses para frente, que é a gestação de Maria, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Então, setembro, aí como tem uns 15 dias, né, para lá, entre setembro e outubro, seria o nascimento de Jesus. Que é o Natal dele.
que é o Natal. Então, por que eu estou falando setembro e outubro? Porque é metade de um mês de um e metade do mês do outro, né? Porque pegava os 2 meses. É difícil de se entender, mas não é impossível. Então, essa é uma base que a gente tem, né, mais ou menos do nascimento de Jesus, se foi mais ou menos nessa data. Viu, pastor? Entre Diácono. setembro e outubro. Setembro e outubro, né? Jesus deve ter nascido. E, Carlos Henrique, voltando ao fator também climático. É uma essa data é a data... Frio. Não, essa data do nascimento de Jesus, desse mês, entre setembro e outubro, é uma data propícia para isso. Não está frio. Exatamente. Tem toda a possibilidade de ter pastores no campo. E toda a possibilidade de José ter feito a viagem com Maria, né? Até Belém, né? Sem nenhum problema, porque não são meses frios lá, né? No hemisfério norte. Então, o que acontece? Então, esse é o que a gente entende. A gente pergunta, mas por que tudo isso, né? Está discutindo isso? É aquilo que eu já falei, porque isso determina a credibilidade profética do nascimento de Cristo. Né? E não é só isso também. O presépio que hoje a gente vê também não é nada disso. Né? Todo aquele presépio, aquele coisa lá que tem Jesus no meio, deitado numa manjedoura, né, rodeado de cavalo, de boi, de animais, né, aquela coisa assim, tudo, também isso foi alterado, né, isso não existe, né, e até no nosso meio, no meio cristão, a gente acredita nisso. Eu estava vendo um filme, onde José chega lá em Belém, né, e fica batendo de porta em porta, né, Maria, né, perreada para ter Jesus, e José batendo de porta em porta, e o pessoal ninguém encontra, ele andava e não tinha... E a gente sabe que, historicamente, culturalmente, isso não existiu. Primeiro, Jesus ele não nasceu numa estribaria, né? Lá no lugar onde só de animal, aquele canto reservado só para animal. Isso não é. Primeiro, Belém era uma cidade bem pequenininha, sabe? Bem pequenininha. Uma coisinha que você desse um grito, você falava com... Não precisava nem de telefone, você falava com o último morador só gritando, falando alto. Então era uma cidade pequena. Belém era a cidade de José. Toda a parentela de José morava ali. Né? Tanto é que ele volta para lá, por quê? Por causa do censo, né? Feito o censo, né? Que o governador queria impostos, né? E o que acontece? Então ele obriga todas as pessoas a voltar para sua terra natal para se inscrever para poder pagar os impostos. Né? Então, José volta para lá. Naquela época, até hoje, é uma cultura muito forte lá. A cultura do parentesco. Sim. Se você chegar... Eu te pergunto, Chilton, se tu chegar numa cidade... Se tu viajar daqui com a tua esposa para uma cidade, principalmente se ela for pequena, aonde a tua cidade, a tua região, onde lá tá teus parentes, tá toda a tua família lá, tu vai sair de casa em casa procurando um lugar para... Nem hotel tinha lá. Não tem lógica não, né? Lá não tinha nada disso. Tu vai? Não vai. Né? Você vai procurar quem? Lógico que vai ser um parente, né? Verdade. E o que acontece? Mas aí vem a pergunta, mas por que não encontrou lugar para Jesus? Quando o texto bíblico diz que não havia lugar para Jesus, para Maria da Luz, e a gente vê que o texto lá no original, o versículo lá no original é cataloma. Cataloma significa hospedaria. O que é isso, hospedaria? É porque não dá para mostrar... Mas se tivesse como a gente mostrar a imagem aqui, eu ia mostrar uma casa da época de Jesus, da época dele nasceu. As casas lá eram mais ou menos isso aqui, Gildo. Olha que bonita. Né? Tá aí. Essa é a casa típica onde Jesus tinha nascido. Casarão, hein? Né? Deixa eu ver se eu consigo. Não dá pra ver.
Mais ou menos. Né? Então, o que é que acontece? Para as pessoas entenderem. Então, você está vendo aqui que essa era uma casa típica. O que acontece? Na entrada da casa, você está vendo desse lado aqui, ó, esse cochozinho aqui, né? Isso aqui era chamado de quê? Era chamado de... Né? Era o lugar lá, né? Onde tinha os animais da família. Era a estribaria. Né? Era a estribaria, né? Era o lugar era os animais da família, umas 2 cabrinhas, um jumentozinho de carne, Coisinha pouca. aquela coisinha né? da casa. Sério? O que acontece? Eles botavam para dormir aqui. Aqui em cima era um terraço, geralmente eles comiam aqui em cima. E as casas mais ricas, mais melhor, que a família tinha mais posse, ela tinha tá vendo aqui essa primeira porta aqui? Essa primeira porta aqui era um quarto chamado quarto de hóspede. E aqui em cima, tá vendo esse degrau aqui? Esse degrau aqui era o quarto da família, né? As casas lá era compostas assim, de um quarto, né? O terraço onde as pessoas comiam e um salão. A sala embaixo. E quando as pessoas tinham condição, eles tinham um quarto de hóspede. Né? Então, o que acontece? Quando o texto aqui de Lucas fala, ele fala cataluma, ou seja, não havia lugar para Maria no quarto de hóspede. Aí você pergunta, mas se ele estava na casa de um parente? Se ele procurou a casa de um parente? Geralmente a gente se acredita nisso. E por que não deram lugar para ela? Agora leve em consideração. Qual era a condição de José e Maria? Positivo. Naquela época, a cultura era muito forte, né, com respeito à legalidade, à ética, aos bons costumes. E agora, o meu parente, ele aparece aqui, de casamento marcado, com uma mulher grávida que provavelmente não é dele. De quem é esse menino? Eita, rapaz. Né? Aí complica, né? Aí o que acontece? Então tu já viu aquela coisa de tu chegar na casa de um parente ou de uma pessoa, ele não te expulsa da casa. Ele até te recebe, mas não tem coisa pior do que a pessoa te receber, mas te receber te rejeitando, né? Então, não, já tem muita gente aqui, já tá tudo bem, fique por aí, não tem lá o quarto de hóspede. Já tem alguém para lá, mas tem esse lugarzinho aí onde os meus animais ficam. É um lugarzinho razoavelmente. Dá para vocês ficar aí? Então vocês ficam aí. Né? Então, você pode ver como não era uma estribaria, que quando você pega o texto dos magos, você pode ver que os magos procuraram o quê para oferecer sacrifício, para oferecer a Jesus, cultuar a Jesus lá? Pode pegar o texto aí para ver para onde o que foi que eles procuraram. Eles procuraram, meu irmão Carlos Henrique. Aqui, pronto, vou pegar o texto aqui de Lucas, né? É Lucas. Lucas 5:1, é? É 5. Aonde Lucas os 1. magos foram para visitar o menino Jesus. Isso. Quando vocês encontram o texto aí, que eu vou mandar um abraço ao nosso querido Roberto Lucas Muniz. 1, né? Lá da IAP Jardim América, conectado com a gente. Deixa eu ver aqui. Nosso querido irmão Roberto Muniz, estamos falando hoje sobre o nascimento de Jesus, né? Para muitos é 25 de dezembro que se comemora. Os pastores aqui de Belém, né? Pronto. Aqui o tema aqui que eu estou com um tema aqui com estudo, né? Sobre os magos, né? Como se fosse. Esse aqui. Aqui eu vi aqui, da estrela e tal, mesmo tinham. Aqui é Lucas 2, 9 e 10, não? E o caminho que viu das estrelas e tal, mesmo que tinham visto no Oriente, e foi diante dele para cima. Aqui onde fala sobre os magos, pronto, aqui, os magos, né? Aqui fala, os magos celebraram o nascimento de Jesus, né? Autoridade, Mateus 2,11, Lucas 2,11, a comecia. Falando sobre os magos. Deixa eu ver aqui. Mateus 2,11, viu? Depois na cidade de Davi. É mais só que eles falam lá para que eles procuraram para onde foi que eles foram. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu lembrei agora desse. Que
que os magos celebraram o nascimento de Jesus e tal, autoridade, aí entraram, Mateus 2:11, Mateus aqui, né? Entraram na casa e encontraram esse menino com Maria. Sim, pronto, é isso Mateus 2:11. Pois na Mateus cidade de Davi, pois nasceu... Mateus 2:11. Mateus 2:11, né? 2:11, viu? Então, eles entraram... Aqui, ó. Aqui, Mateus diz assim: entraram na casa, encontraram-se um menino com Maria, a sua mãe, e então ajoelharam diante dele e adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presente, ouro, incenso, né, incenso e mirra. Então, pronto, aonde foi que eles entraram? Eles entraram onde era que Jesus estava? Na casa. Numa casa. Na casa. Né? Então, até porque o texto aí é cataloma. Cataloma significa e não havia lugar para ele, né, no quarto de hóspede. Não havia lugar para ele né, não era um hotel, não era uma pousada, não. Era uma casa, né, que ele estava. Outra coisa, leva em consideração que se você pegar os textos, Jesus não chegou lá no dia que Maria foi dar luz, não. Eles já estavam lá. Você pode ver os textos que vai deixar bem claro que Jesus já estava hospedado lá. Uhum. Já estava lá. Então, provavelmente, Maria deu a luz na casa de algum parente de José, né? E por conta do preconceito, né, dessa discórdia de que Maria estava ou não estava grávida, de quem não, isso sabe que a conversa se espalha ligeiro, né? É verdade. Então, o que acontece? Cidade então, pequena. os parentes estavam rejeitando aquela rejeição que, né? Não, você fica aqui, mas não é bem assim, né, aquela coisa toda. Então, não era um presépio como se mostra hoje. Né? Esse presépio, né? Aí que mostra Jesus deitado no meio de um bocado de animais, né? Rodeado de animais, né? E até se fica sofisticado, né? Tem uns presépios aí que tem até os animais aqui de joelho, né? Tipo de joelho aqui, cabecinha baixa reverenciando a Jesus, né? Então tudo isso é mito. Isso não foi assim que aconteceu, na verdade, né? Na verdade, isso não foi assim, né? O lugar era dentro de uma casa, assim, como eu mostrei aqui, tem aqui, né, todas as casas, na entrada da casa, né, tinha esse lugar, né, chamado de estribariazinha, que era o lugar onde a família botava os seus animais à noite, né, eles ficavam lá para dormir. Né? E por quê? Porque ele não podia deixar solto, porque poderia as pessoas roubar, as férias comerem os animais, então eles guardavam os animais, era guardado um jumento era uma Ferrari para a época, né? Uma vaquinha, uma cabrazinha, para a época era uma empresa, Era coisa grande, né? Era com aqueles que comia de leite lá. Era um criador. Aí também era aquelas coisas lá. Então, Jesus, provavelmente, ele tenha nascido, né? Nesse lugar, mas não era, por exemplo, que nem a gente conhece hoje aquele curral de animal. Isso. Aquela coisa assim, isolado de tudo, não, né? Isolado. E isso não faz a simplicidade e a humildade de Jesus ser inferior também não, né? Isso. Ele se tornou humilde, ele era humilde, independente. Se ele tivesse nascido num hotel de luxo, ele ainda tinha mantido a sua humildade e a sua simplicidade. É verdade. Já tivemos uma base bem clara, bem bíblica, que na verdade Jesus não nasceu em dezembro, mas bem provavelmente de setembro para outubro, isso, né? Mas vamos falar um pouco do velhinho de vermelho, né? De onde veio esse homem? Pronto, o Papai Noel, né? Isso. Pronto, o velhinho de vermelho, de onde foi que ele veio, né? De onde ele veio. Vamos ver aqui, né? O velhinho de vermelho, onde foi que esse rapaz veio, né? Pronto. Irmão, o rapaz que roubou a cena, pegar, né? Ele roubou a cena. Roubou a cena. Então, de onde foi que esse rapaz veio, né? Então, assim, Papai Noel é o bom velhinho. Papai Noel tem sido grande personagem do Natal pagão, trazendo a ideia de que a imagem que não pode faltar é a do Papai Noel.
né? Mas quem foi o Papai Noel? Papai Noel começou a existir, segundo a tradição, né, das pessoas de São Nicolau, né? Bispo de Mira, na Ásia Menor, no século IV. Então, irmão, ele era conhecido como São Nicolau, certo? Né? São Nicolau, né? Então, quem era São Nicolau, né? Bispo de Mira, da Ásia Menor. Aí vem aqui. Segundo ele, a tradição, foi um homem bondoso que gostava muito das crianças, principalmente das pobres, a quem dava presente, e essa figura, mais tarde, imobilizou-se em um símbolo que recebeu o nome de Papai Noel. Com isso, foi instituído o dia de São Nicolau, 6 de dezembro. Então, meu amado, aqui, 6 de dezembro, que é como se fosse 5 de dezembro. Entendeu? Então, assim, o dia de São Nicolau era no dia 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia de Natal. Daí, a associação do Natal como São Nicolau para mídia. Martina, Natal sem Papai Noel não é Natal, mas, na verdade, Natal sem foco não é Natal. Mas do ritual indólatra, a partir dessa imagem, a imagem do Papai Noel, Noel cresce ano a ano, na mesma proporção que o Senhor Jesus é diminuído ano a ano, até ser completamente esquecido em muitas comunidades, inclusive algumas que dizem ser cristão. O tempo passou, um mito tomou o lugar de uma pessoa, Papai Noel tomou o lugar de Cristo, e toda esta idolatria, onde Papai Noel é focalizado em Jesus, é desprezado. Essa troca de Senhor é visto em filmes de hoje, seriados, enlatados, novelas brasileiras, enfeites, cidades, shopping centers, paradas de Natal, etc. Jesus é visto cada vez menos e menos como aquele que reina sobre o mundo espiritual, enquanto que o Papai Noel é visto cada vez mais e mais aquele que reina sobre o mundo material, que é o mundo realmente importa para a maioria das pessoas, né? Então, irmãos, temos aqui toda a história, né, de Papai Noel. Então, o que mais, Diácono Gildo e Pastor Messias, eu lamento, né, que esse mito, nós não falamos nem assim, nós não estamos aqui com todo respeito às pessoas realmente que são da igreja romana, né, que realmente são os mais assim apegados, né, a essa data e tudo, né, nossos irmãos evangélicos também são, mas não são quanto ao romanismo, mas também são, né. Então, não, de acordo com Malaquias 3,18, a Bíblia diz o seguinte: farei havia a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. E de acordo com João 8,44, diz que o pai da mentira é o diabo. João 8,44. Quem diz a Bíblia, confira, porque está escrito. Então, o que eu quero dizer com isso, meus amados, é que nós cristãos, evangélicos, defensores da palavra de Deus, não da palavra de ministério, mas de Deus, temos que ter mais respeito com a palavra de Deus, tá certo? Mais respeito, quer dizer, quando nós adotamos 25 de dezembro como uma data de Cristo, que na realidade é uma mentira. Então, quem é o pai da mentira? É o diabo. Está seguindo uma mentira. Nós, como cristãos, não podemos seguir mentira. Temos que olhar para a Bíblia, tá certo? Como base de fé. Por isso que lá em Malaquias diz que veio outra via diferente entre aqueles que servem. Quem serve a Deus de verdade, segue a verdade. Procura dar ênfase à sua palavra, procurar. Irmãos, a Bíblia diz lá em Atos, se eu não me engano, é 7,11 lá, né? Onde fala que os apóstolos, quando alguém falava de algo da palavra, eles iam conferir se era assim mesmo. Certo? Que aquilo que estava sendo falado, se era real. Então, assim, hoje nós temos que ter respeito com a palavra de Deus, né? Por isso, irmãos, que eu não estou aqui se gloriando, mas assim, se alguém quiser se gloriar, se gloria em Cristo, e nós se gloriamos em Cristo, né? Mas a nossa bandeira é Jesus, né? E da igreja da promessa é Jesus, mas nós temos certeza, irmãos, que nós temos o mesmo segmento, diácono, né, da igreja primitiva, né? Nós somos primitivos, né, hoje, atual, porque nós cremos na verdade de Deus, né? E o Natal, né, 25 de dezembro, é uma mentira. E lamento para os nossos irmãos cristãos que, assim, infelizmente, irmão, eu não vejo uma diferença, Diácono Gildo, do romanismo. A diferença é muito pouca.
né? Se você ver na Bíblia, irmão, a diferença dos nossos irmãos evangélicos, eu não estou aqui criticando, estou aqui uma realidade. Eu tenho como provar isso na Bíblia, tá certo? Com base bíblica. Eu não vejo, pastor Diácono Gildo e pastor Messias, a diferença dos nossos irmãos evangélicos por humanismo. Porque segue as mesmas tradições. Quando se fala em Natal, né? Quando se fala em Natal, né? E também outros pontos doutrinários que nós cremos, não é que nós cremos sim, mas está na Bíblia, tá certo? Uns pontos que nós cremos que está na Bíblia, que nossos irmãos, com todo respeito, também não defendem essas verdades, né? Tá certo? Que um dos pontos que a gente sabe que não estamos aqui para falar, é que nem eu falei, estamos aqui para falar sobre o nascimento de Jesus. Estamos falando aqui que nós temos que ter respeito com a palavra de Deus e que o Natal é uma mentira, em 5 de dezembro, e que outros pontos